Então, a gente, quando está fazendo uma foto, né, tem uma frase de um fotógrafo que ele diz que você faz foto a partir de todos os livros que você leu, de todas as viagens que você fez, de todos os amores que você teve. Então, não é só apertar um botão, né? É você realmente criar uma composição de um processo que é daquele momento, daquele instante. E quando a gente fala do fotoativismo, você ainda utiliza essa linguagem para você passar uma mensagem, seja de alguma bandeira que você defenda especificamente, ou de maneira geral, né? Quando você se percebe dentro de um momento extremamente de regressão de direitos civis, né? A gente está num processo muito complexo do nosso momento político e social, econômico do nosso país e do mundo de maneira geral, haja vista, né? Essas andanças de supremacistas brancos, né? Em 2017, né? Parece a Idade das Pedras, né? Marchando em direção ao futuro. Então, eu acho que tem 6 anos que eu comecei a profissionalizar a fotografia e como eu demorei muito tempo para assumir, né, que eu queria ser fotógrafa, eu acho que eu concordo muito, né, quando a gente para pensar que a vida sexual alheia não deveria ser da nossa conta, né? Então, definitivamente, estamos em 2017 e a gente ainda está tomando conta da cama dos outros. Da cama dos outros, é verdade. Então, eu acho que a gente está atrasado. O que a gente tem de tecnológico avançado, a gente tem de social atrasado, né? Então, eu acho que a gente compreender que isso não é uma opção e que mesmo que fosse, deveria ser respeitado, né? Ninguém opta tem um dado, né, que o Brasil, ele é o país campeão no mundo do assassinato de pessoas trans e travestis, né? Então, esse é um dado que ele não foi nem cunhado aqui no Brasil, né? Ele é cunhado por uma associação internacional. E quando a gente para pensar que nós não temos números exatos sobre isso, porque são subnotificados, então a gente não tem. Primeiro que não se faz uma diferenciação clara a respeito do que é identidade de gênero e o que é orientação sexual. Então, nós nem sabemos a quantidade exata que nós temos no Brasil de mulheres trans, de homens trans e de pessoas travestis, né? Então, isso tudo faz com que a gente tenha só uma pontinha do iceberg e uma noção do quanto existe de intolerância e de quanto existe de agressividade, porque essas mortes são sempre mortes repletas de crueldade, né? É verdade. Tem-se a necessidade de destruir, não é só matar, é destruir, desfigurar, né? O ano passado eu tive um edital contemplado pela Fundação Gregório de Matos, lá em Salvador, que foi Cores e Flores para Tita. Esse edital eu fiz em homenagem, esse projeto eu fiz em homenagem ao meu tio, que foi um homem transgênero que morreu suicidado na década de 70. Né? Ele tinha 15 anos, lá no Paraná, no interior do Paraná. Ele é estuprado, desse estupro gera-se uma gestação e quando ele toma consciência disso, ele se suicida. Né? E ele tinha tanta noção da masculinidade dele, ele tinha tanta noção de quem ele era, que ele já tinha inclusive escolhido o nome dele. O nome dele é Renato. E ele assina a carta de despedida dele, com o nome de Renato, e ele pede para ser enterrado com uma roupa masculina preta. Que ele tinha uma calça e uma camisa masculina preta. E a família enterra ele vestido de noiva. Que tem a postura ativista, elas estão sempre em defesa de algo. E ai do país se não tivéssemos nós ativistas, porque somos pessoas que acreditamos em algo. E o que a gente percebe é que cada dia que passa está mais difícil. A própria política brasileira já faz com que as pessoas vivam desacreditadas. Então, assim,
daí passa o negro a não ser acreditado, a turma de LGBT passa a ser não acreditado, enfim, cada um tem uma bandeira que eles passam a ser desacreditados. A partir do momento em que existem pessoas ativistas que defendem, que constroem, né, imagens em cima disso aí, já melhora bastante essa socialização. Porque o que a gente percebe é que diariamente ninguém mais gosta de ninguém. As pessoas não... a cada dia que passa a gente percebe muito menos o amor ao próximo, sabe? E quando a gente pensa em ativismo, a gente pensa também no amor ao próximo, no amor a algo. E partindo desse princípio... Oi, Kiko! Partindo desse princípio, eu gostaria de falar um pouco sobre um trabalho que você vem desenvolvendo, que é uma fotonovela, né? Você tem um material de fotonovela. Nós estávamos olhando, inclusive eu e François, nós estávamos dando uma olhada em algumas fotonovelas suas. Cada coisa maravilhosa. Na verdade, é a novela sem precisar de voz, da voz, porque a própria imagem fala, né? E assim, e você segue o passo a passo de forma tão coerente que quem está passando as imagens, quem está assistindo, basta olhar, entende o que quer dizer aquela mensagem. Então, me fala um pouco dessa ideia de fotonovela, como surgiu. O nome é o Foto Amar, né? E eu fiquei pensando de que título que eu poderia dar a isso para que ficasse meio óbvio do que se tratava, né? O Foto Amar, ele é uma série de contos fotográficos. Certo. E que a intenção é contar histórias de amor. Que lindo. O detalhe disso daí é que essa história de amor surge a partir de pessoas que não se conheçam. Então, quando eu me decidi, as coisas vão realmente surgindo e acontecendo. As pessoas não se conhecem e aí vão... E as coisas vão tão... As pessoas, de forma no máximo, antes de a gente começar a fotografar, as pessoas se viram no máximo uma vez. Então, eu escolho uma pessoa e aí a gente vai buscar uma pessoa que ela não conheça no nosso entorno, uma pessoa que ela não conheça, mas que seja agradável aos olhos dela, né? A pergunta é, você ficaria com essa pessoa na balada? Né? Se você visse essa pessoa, você ficaria com essa pessoa? Não, ficaria. É uma pessoa interessante. E aí eu vou buscar esse par, né? Então, quando a gente inicia essa história, a partir dessa primeira pessoa, a história já começa a vir para mim, né? Então, eu faço esse roteiro, né? Porque eu tenho que ter um começo, meio e fim. Como a proposta é não ter legenda, então eu preciso ter um arcabouço de imagens capaz de conseguir contar essa história do começo ao fim, que as pessoas compreendam essa história do começo ao fim, sem realmente que a gente precise colocar palavras ali, né? Então